A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre fé ou oração. Mesmo assim, milhões de cristãos vivem presos ao cartão de crédito, endividados e ansiosos todo final de mês. Como isso é possível? A resposta não está na falta de fé, está na falta de princípios. Hoje eu vou te mostrar 11 princípios bíblicos que estruturam riqueza, estabilidade e paz financeira. Fique até o final, porque o princípio 7 é o que mais silenciosamente destrói famílias cristãs hoje. E o princípio 11 vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua relação com Deus e com o dinheiro. Imagine o ano 970 a.C. Salomão acabou de subir ao trono de Israel. Ele tem tudo para dar errado. É jovem, inexperiente e governa uma nação que ainda sangra das guerras do pai, Davi. Em uma noite, Deus aparece para ele em sonho e faz uma pergunta que mudaria a história. O que você quer que eu te dê? Salomão poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido vitória sobre os inimigos, poderia ter pedido longa vida. Ele pediu sabedoria. E foi exatamente aí, nessa escolha, que a maior riqueza de toda a história bíblica começou a ser construída. Essa história não é só sobre Salomão, é sobre você. Porque toda decisão financeira que você toma nasce de um lugar antes de chegar à carteira. Nasce da mentalidade, nasce dos princípios que você carrega ou que nunca ninguém te ensinou. Esses são os 11 princípios bíblicos que Deus colocou na palavra e que poucos cristãos realmente praticam com dinheiro. Princípio 1. A sabedoria antes do dinheiro. Provérbios 4:7, 1 Reis 3:12. O primeiro erro que a maioria das pessoas comete é buscar mais dinheiro antes de buscar mais sabedoria sobre dinheiro. Salomão pediu sabedoria e a riqueza veio como consequência. A Bíblia diz em Provérbios 4:7, a principal de todas as coisas é a sabedoria. Adquire, pois, a sabedoria. No contexto financeiro moderno, isso significa, antes de investir, antes de empreender, antes de pedir crédito, estude. Entenda juros, entenda orçamento, entenda como o dinheiro funciona. Aplicação prática. Reserve 30 minutos por semana para a educação financeira. Um livro, um podcast, um vídeo como esse. Quem busca sabedoria financeira tende a tomar decisões que produzem estabilidade ao longo do tempo. Princípio 2. A lei da primícia. Honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de todos os seus frutos. Isso não é sobre religião superficial, é sobre mentalidade de abundância versus mentalidade de escassez. Quem aprende a dar antes de guardar rompe psicologicamente com a mentalidade de que nunca é suficiente. Aplicação prática. Estabeleça um percentual fixo para dízimo ou doação antes de pagar qualquer conta. Isso reorganiza sua relação emocional com o dinheiro. Princípio 3. Fuja das dívidas como de uma armadilha. Provérbios 22:7, Romanos 13:8. Aqui está o princípio que mais machuca famílias cristãs silenciosamente. O rico domina os pobres e o devedor é escravo do credor. Provérbios 22:7. Você já parou para pensar que cada parcela no cartão de crédito é literalmente uma corrente invisível? A Bíblia não diz que dívida é pecado, mas diz que o devedor está em posição de escravo e Deus nunca planejou que seus filhos vivessem escravizados. O cartão de crédito, quando usado sem controle, é hoje uma das maiores armadilhas financeiras modernas, especialmente para famílias cristãs que usam crédito para manter aparências. Aplicação prática. Liste todas as suas dívidas hoje. Use o método bola de neve. Quite primeiro a menor, ganhe impulso psicológico, avance para a próxima, não acumule novas dívidas enquanto está saindo das antigas. Princípio 4.
O trabalho diligente é sagrado. A Bíblia é direta. A mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Não existe atalho bíblico para a riqueza, nenhum. O princípio da prosperidade bíblica sempre inclui esforço, consistência e excelência no trabalho. Colossenses 3:23 vai além. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Isso significa que a qualidade do seu trabalho é uma expressão espiritual. Aplicação prática. Avalie sua postura no trabalho atual. Você está dando o máximo? Pessoas que trabalham com excelência tendem a criar mais oportunidades, promoções, indicações, novos negócios. Princípio 5. Poupança. O princípio da formiga. Deus mandou um rei sábio aprender com um inseto minúsculo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo chefe, prepara no verão o seu mantimento. Provérbios 21:20 complementa. Há tesouros e riquezas na casa do sábio, mas o homem tolo os desperdiça. Aplicação prática. Comece a guardar pelo menos 10% de tudo que entra, mesmo que pareça pouco. O hábito de poupar é mais valioso do que o valor poupado no início. Automatize uma transferência para uma reserva assim que receber seu salário. Princípio 6. Diversifique. Não aposte tudo em um lugar. Isso vai te surpreender. Salomão, o homem mais rico da Bíblia, escreveu sobre diversificação de investimentos séculos antes de qualquer economista moderno. Reparte o que tens entre 7 ou até 8, porque não sabes que mal poderá sobrevir à terra. Eclesiastes 11:2. Isso é gestão de risco, isso é portfólio diversificado, isso é não colocar todos os ovos na mesma cesta, em linguagem bíblica. Aplicação prática. Não dependa de uma única fonte de renda. Construa fontes complementares, renda extra, pequenos investimentos, habilidades monetizáveis. Comece pequeno, mas comece. Princípio 7. O perigo mortal da comparação. Chegamos ao princípio que prometemos, e ele é mais atual do que nunca. Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas 12:15. Sabe o que leva a maioria das famílias ao endividamento hoje? Não é emergência, não é falta de renda, é a comparação. É a viagem que o vizinho fez e você sentiu que também precisava fazer. É o carro que seu colega de trabalho comprou parcelado e você quis igualar. É a festa de aniversário de 15 anos que precisava ser no mesmo nível da prima. As redes sociais tornaram isso epidêmico e cristãos não estão imunes. Gálatas 6:4 diz: cada um examine a sua própria obra, não a do outro, a sua. Aplicação prática. Defina o que significa suficiente para a sua família, com base nos seus valores, não nos padrões externos. Crie um estilo de vida intencional. Desligue as comparações antes de fazer qualquer compra grande. Princípio 8. Planejamento é profecia pessoal. Jesus perguntou: quem de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para completar? Lucas 14:28. Isso é o orçamento. Isso é planejamento financeiro, ensinado por Jesus. Sem planejamento, você vive em modo reativo, sempre apagando incêndio. Com planejamento, você passa a viver em modo intencional. Aplicação prática. Crie um orçamento mensal simples. Separe em categorias: necessidades fixas, alimentação, lazer, poupança e dízimo. Use um aplicativo ou até uma planilha no papel. O que é planejado tende a ser alcançado. Princípio 9. A generosidade que abre portas. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão.
Lucas 6:38. A generosidade bíblica não é ingenuidade, é um princípio espiritual e até psicológico. Pessoas generosas constroem redes de relacionamento, geram confiança, abrem portas que o dinheiro sozinho não abre. Além disso, 2 Coríntios 9:6 diz: quem semeia pouco, pouco também ceifará. A escassez de mentalidade produz escassez de resultados. Aplicação prática. Seja generoso de forma estruturada, não impulsiva. Inclua doações no seu orçamento. Ajude alguém financeiramente sempre que possível. Isso não é perda, é semeadura. Princípio 10. Cuidado com os fiadores. Não assine o que não pode pagar. A Bíblia é surpreendentemente específica sobre isso. Quem é fiador de um estranho certamente sofrerá por isso. Provérbios 11:15. Quantas histórias você conhece de pessoas que assinaram como fiador para um amigo ou familiar e acabaram pagando a conta? A palavra te avisa. Aplicação prática. Nunca assine como fiador ou codevedor de uma dívida que você não pode assumir sozinho. Ajude quem precisa, mas dentro dos seus limites reais. Bondade sem sabedoria pode destruir suas vidas financeiras. Princípio 11. A transformação do coração, o princípio raiz de tudo. Chegamos ao princípio final, e esse é o que sustenta todos os outros. Paulo escreveu: a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar. E completou com uma frase mal citada da Bíblia: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Timóteo 1, 6:10. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro, a obsessão, a idolatria financeira. E Jesus fechou com a chave mestra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Isso não é passividade, não é fique parado que Deus providencia tudo. É uma questão de prioridade de coração. Quando o dinheiro deixa de ser seu senhor e passa a ser uma ferramenta, você o usa com clareza, com sabedoria, com generosidade. A prosperidade bíblica começa por dentro, sempre. Olha para a sua vida financeira hoje, não com julgamento, com honestidade. Quantos desses 11 princípios você realmente pratica? Não só conhece, pratica. A maioria dos cristãos endividados não está nessa situação por falta de fé. Está por falta de princípios estruturadores, por nunca ter aprendido que Deus se importa com o seu orçamento tanto quanto com a sua oração. A transformação financeira verdadeira não começa no banco, começa no coração, começa na mentalidade. Começa quando você decide que vai alinhar sua vida financeira com a sabedoria que Deus já colocou na palavra. E o versículo que resume tudo isso é Josué 1:8. Não se aparte da tua boca este livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que guardes e faças conforme tudo o que está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e tudo o que intentares prosperar. Meditar, guardar, fazer, prosperar. Essa é a sequência bíblica. Agora me diz nos comentários, qual dos 11 princípios você vai começar a aplicar essa semana? Escreve lá. Compromisso público é o primeiro passo para a mudança real. Se você conhece alguém que está sufocado por dívidas, com o cartão no limite, sem ver saída, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir. E se você quer continuar aprendendo sobre finanças com base bíblica, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de fé e de prática, de palavra e de vida real. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua jornada financeira.